Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao podcast Strength and Weakness com Guy e Avian. Estamos aqui. Isso mesmo, cara. Para aqueles que têm nos acompanhado, temos feito uma série sobre como o LGBTQ se relaciona conosco em questões de fé, em particular sobre algo chamado teologia pró-LGBTQ. Então, muito controverso, muito multifacetado, não é uma conversa fácil de ter, mas estou feliz que estamos fazendo isso, Davion, porque há igrejas que afirmam a comunidade gay em toda parte, e pode ser confuso. Para o seu dia a dia, eu só quero encontrar uma igreja que, você sabe, siga o que a Bíblia ensina sobre essas coisas, mas isso é difícil de encontrar hoje em dia. Então, estamos esperando que algumas das coisas que temos discutido trarão alguma clareza às pessoas e as ajudarão a compartilhar as boas novas de Jesus de uma maneira gentil, amorosa e respeitosa. Mas também reconhecer, escute, não podemos nos desculpar pelo que a Bíblia ensina sobre isso. Você sabe, essa coisa da teologia pró-gay é algo com que certamente não concordamos. Então, é isso que estamos fazendo aqui, pessoal. Então, bem-vindos. Os últimos podcasts foram realmente sobre a história da teologia pró-gay. Tipo, de onde veio isso? Quero dizer, isso realmente esteve na Bíblia por milhares de anos e nós simplesmente descobrimos recentemente? Então agora temos igrejas que afirmam a homossexualidade, porque tradicionalmente, a fé cristã não tem sido compatível com a homossexualidade. Então, de onde veio isso? Portanto, volte e ouça os últimos 2 podcasts. Realmente fizemos o nosso melhor para explicar isso de uma maneira muito direta e fácil, mas que ajudará você a entender claramente de onde isso vem. Mas estamos meio que seguindo em frente hoje, pois acho que vamos começar a desvendar alguns dos argumentos reais de apologistas pró-gay e revisionistas da Bíblia que dizem que você pode ser gay e cristão. Então temos que começar aqui, certo? Como nossos corações vão para as pessoas LGBTQ que amam Jesus, porque, Davion, você e eu somos ambos atraídos por pessoas do mesmo sexo, e ainda assim trabalhamos duro para submeter essa área de nossas vidas, seguir o que a Bíblia ensina, então isso não tem sido fácil, certo? Quero dizer, a posição da Bíblia sobre a homossexualidade, no mínimo, gostamos de dizer que tem sido um enorme inconveniente para nossas vidas, sim, mas algo que estamos dispostos a fazer, certo? Com certeza reconhecemos que há muitas pessoas atraídas por pessoas do mesmo gênero que frequentaram igrejas que afirmam gays. E reconhecemos o direito deles de poderem fazer isso, mas esperamos que algumas das informações que forneceremos aqui ajudem as pessoas a repensar um pouco sobre o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. E eu acho, Davian, que o nosso chamado do momento enquanto fazemos este podcast juntos é que queremos tornar as escrituras primordiais, não os nossos sentimentos, não as nossas emoções, ou até mesmo a nossa genética. Então, eu não sei, Dave, cara, o que você acha? Eu diria que um dos maiores desafios que estamos enfrentando em nossa cultura hoje, e acho que um que está se infiltrando na igreja, é a ideia de que nossos sentimentos e nossas emoções, ou como pensamos que nascemos, o que o TikTok diz, que essas coisas devem nos guiar, ou na verdade legitimar nossas ações, ou até mesmo substituir o que as escrituras dizem. Mas eu acho que você e eu discordaríamos disso. O que você disse? Sim, 100%. Sabe, eu acho que o coração é enganoso acima de todas as coisas, certo? E eu acho que seguir o coração, essa ideia de que se parece certo, é uma maneira perigosa de viver. Isso abre tantas caixas de Pandora e eu acho que seria ideal, você sabe, poder fazer o que quisermos, quando quisermos, livre de consequências, mas isso simplesmente não é a realidade, infelizmente. E, você sabe, isso significa que compromissos precisam ser feitos, e compromissos difíceis. Se você quiser ser cristão, isso significa que você tem que aceitar que não posso viver baseado no que meus sentimentos dizem. Simplesmente não é? Infelizmente não é assim que funciona. Então, se você não está disposto a morrer para si mesmo em todas as áreas, você nem pode ser um cristão. Diferente. Mensagem diferente de Jesus. Sabe, eu gosto de dizer nos meus workshops, quando ensino, eu digo, você sabe, isso não é a parte mais popular da fé cristã, sabe? Porque nos deixa tendo que falar sobre uma parte da fé cristã que é, tipo, uau, isso é desafiador, sabe? Pegar sua cruz, morrer todo dia. Isso é, dificilmente a maior propaganda do mundo para o cristianismo. No entanto, você sabe, você não pode escapar disso. Está lá. E a nossa alegria fazer isso. Tipo, não é como se Dave e Guy fossem todos que fazem isso. É como viver essas vidas miseráveis. Acho que a razão pela qual Deus nos deu limites e proteções, especialmente em relação ao sexo e ao gênero,
mas em todas as coisas na vida, é que, você sabe, Jesus quer que vivamos a vida em plenitude, certo? João 10:10. Esta é uma maneira de podermos viver a vida plenamente. Não é? É inconveniente, é desafiador às vezes, é difícil, mas certamente vale a pena, não é? Sim, 100%. Sim, então, Davian, quero dizer, você mencionou já uma escritura que se refere a o coração é enganoso acima de todas as coisas. Você sabe, uma ótima escritura. Uma que me vem à mente, está em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Assim, qualquer um que pertence a Cristo Jesus deve crucificar a natureza pecaminosa com suas paixões e desejos. Você tem uma para mim? O que você acha? Sim, eu penso, sabe, no Provérbios capítulo 3, verso 5, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. Mas, sabe, é a ideia de que naturalmente, queremos confiar em nosso próprio coração. Queremos ir com o que achamos que é melhor, mas o chamado é para confiar no que Deus nos está dizendo e que Ele esclarecerá as coisas para nós. O que, sabe, é difícil por natureza, porque muitas vezes o que Deus nos diz é contrário ao que queremos. Mas há um nível de fé que, se eu confio em Deus, se eu submeter esses desejos a Deus e fizer as coisas da maneira que Ele me chama, Ele irá tornar meu caminho reto. Você sabe, Ele não vai me deixar na mão. Então, eu acho que essa é uma das que eu me agarro, não apenas com minhas atrações pelo mesmo sexo, mas de modo geral, sabe? Eu acho que, naturalmente, a forma como eu lidaria com as coisas tende a ser contrária ao que a Bíblia me chamaria a fazer, e há uma submissão diária que eu preciso ter quando se trata dessas coisas. Então, acho que essa é uma que realmente acerta em cheio. Sim. Outro é Gálatas 5:7. Caminhamos pela fé, não pela vista. E novamente, isso se encaixa em todas as áreas da vida, não apenas em toda essa questão de homossexualidade e o que você e eu estamos tentando fazer. Mas em última análise é que todo mundo tem que submeter sua sexualidade a Jesus. Tipo, isso não é sobre gays, isso não é sobre pessoas transgênero. Quero dizer, todo mundo, independentemente de quais são suas atrações, para onde elas se inclinam, todo mundo tem que submeter sua sexualidade a Jesus. Em outras palavras, bem-vindo à festa, certo? Então, se você quer seguir Jesus, é assim que funciona. Então, quando se trata de toda essa questão de ser gay e cristão, sabe? Isso realmente teve um efeito surpreendente, eu acho, que esse ensinamento todo, realmente no mundo cristão, a ideia de que Deus abençoa a homossexualidade e você pode ser um seguidor de Jesus. Toda essa noção que realmente se espalhou como um incêndio nos últimos, você sabe, 50, 60 anos, teve um efeito impressionante, eu acho, na igreja. Houve um estudo realizado pelo Barna Group e eles apenas fizeram uma pergunta muito simples. Na verdade, duas perguntas. Você acredita que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? E toda a questão de Gênesis a Apocalipse pode ser completamente confiada e junto com isso está: você acredita no que os cristãos tradicionalmente ensinaram na área de ética sexual, que a intimidade sexual deve ser reservada entre um homem e uma mulher, unidos somente no casamento? Então, fizeram essa pergunta a pastores evangélicos em todo o mundo cristão. E os números, sinceramente, foram impressionantes. Novamente, este é o Barna Group de 2022, acredito que em maio de 2022. E os números foram impressionantes. Apenas 41%. Desviantes. 41% dos pastores seniores no mundo evangélico puderam dizer que acreditam que toda a Bíblia é de Deus e que a intimidade sexual é apenas para um homem e uma mulher dentro do casamento. Em seguida foi para pastores de ensino. Os números caíram para 17%. E então, quando você começou a olhar para pastores de campus, como ministros de campus e trabalhadores com adolescentes e jovens, caiu para 13%. Apenas, 13% dos ministros de campus. No mundo evangélico acreditam que a Bíblia inteira é de Deus e que a intimidade sexual é apenas para um homem e uma mulher no casamento. Então você pode ver em que problema o mundo da igreja está agora na América. Sim, e em toda a cultura ocidental, também aqui no Canadá. Então é por isso que estamos falando sobre isso. Então, uma pessoa pode ser gay e cristã? Então aqui está onde chegamos. E Davian e eu ambos trabalhamos para o mesmo ministério, Strength and Weakness. E é por isso que fazemos este podcast. Nós diríamos, não, uma coisa dessas é impossível. Não há outro romance ou intimidade sexual fora dos limites de um homem e uma mulher. Estar casado junto e apenas na sinceridade do amor de um casal. Eu acho que este também é um dos erros mais significativos dos nossos dias. Surpreendentemente,
essa atitude está se infiltrando na igreja de que se você ama alguém, isso é razão suficiente para seguir em frente e fazer o que quiser quando se trata de intimidade sexual. Bem, ela é minha namorada, ou ele é meu namorado, e nós realmente nos amamos. E então, porque o amor é legítimo, e é muito profundo, e é muito real, deve significar que, sabe, está tudo bem para eu ter relações sexuais antes do casamento. Não estamos discutindo se vocês realmente se amam ou não. Vocês podem estar muito apaixonados e estar muito errados ao expressá-lo, se quiserem seguir Jesus. Quero dizer, temos exemplos por toda a Bíblia. Como você sabe, um que me vem imediatamente à mente é a história de Salomão, certo? Em 1º livro dos Reis, capítulo 11, você sabe, Salomão tinha todas essas esposas estrangeiras e as escrituras nos dizem que ele realmente amava essas mulheres. Esse não é o argumento, mas esses relacionamentos acabaram contribuindo para a queda final do rei. Então, sabe, isso é prova de que o amor pode ser real e muito errado ao mesmo tempo. E sabe, então, é aceitável para 2 cristãos se envolverem em sexo pré-marital, desde que realmente se amem? Não, não está certo. Então, é aceitável que 2 homens ou 2 mulheres se envolvam em um relacionamento homossexual, desde que... É aceitável que 2 pessoas com atração homossexual se envolvam em um relacionamento romântico, desde que o amor seja genuíno? Não. Bem, não há espaço para isso na Bíblia. Agora, eu reconheço que tudo o que acabei de dizer é completamente contracultural. Certo? Completamente impopular, mas é bíblico. É verdade. Então vamos. Você sabe, Davion, nos últimos minutos juntos, o que eu pensei talvez pudéssemos fazer é simplesmente passar por alguns dos argumentos que as pessoas gostam de apresentar em relação a você pode ser gay e cristão, ou você sabe que o amor é suficiente para legitimar um relacionamento. Então, o primeiro que vem à mente é apenas essa ideia de que, bem, sou cristão, eu acredito em Jesus, eu vou à igreja, eu dou meu dinheiro para a igreja, eu contribuo para a minha comunidade e quando vou à igreja aos domingos, sinto o Espírito Santo trabalhando e se movendo e posso sentir o poder do Espírito Santo na minha vida e posso olhar ao redor da minha vida e ver as bênçãos de Deus. Então, como é possível que... Estou envolvido na homossexualidade porque posso ver muitas maneiras diferentes que Deus está abençoando minha vida. Como respondemos? Para aquele poço. Sabe, vamos apenas começar, sabe, como isso. as pessoas sentem Deus agindo em suas vidas. Ou se sentem emocionados no domingo, quando a banda está no palco tocando, e eles se sentem emocionais porque, você sabe, essa coisa, todo esse tipo de coisa é muito subjetivo. Você sabe. Então, quando passamos tempo em adoração, nós podemos ser tomados pela emoção. E quando isso acontece, pode ser que estejamos sentindo a proximidade do Senhor. No entanto, também é verdade que estamos enganando a nós mesmos, porque se estamos envolvidos em pecado não arrependido, a Escritura também nos mostra. E o que estamos experienciando são apenas nossos sentimentos. E estamos nos enganando ao pensar que isso vem da proximidade de Deus. Então, você sabe, consulte Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 31, para esse ponto de prova. Então, por causa da subjetividade de como nos sentimos quando adoramos, ou sabe, como nos sentimos quando vemos as bênçãos de Deus em nossas vidas, escute, Deus, Ele é livre para se mostrar a quem quiser, como quiser, quando quiser, da forma que quiser. Então acho que é inútil tentar argumentar contra a experiência pessoal das pessoas com Deus, mas acho que devemos desafiar a conclusão que diz, porque eu amo a Deus e sinto sua presença, isso deve significar que Ele aprova minha homossexualidade. Viu? Agora, esse é um pensamento falho. Só porque uma pessoa lê sua Bíblia e ora todos os dias e se sente próxima de Deus, não significa que Ele aprova como eles estão vivendo suas vidas. Aqui está a pergunta que devemos fazer. A presença de Deus em sua vida é igual à aprovação de Deus em sua vida? Veja, essa é uma pergunta diferente. A presença de Deus em sua vida é igual à aprovação de Deus em sua vida? E não é. Então temos exemplos na Bíblia disso. Aquele que, o mais óbvio para mim é, você sabe, a história de Ananias e Safira em Atos capítulo 5, certo? Você tem esse casal. Eles venderam numa propriedade. Eles queriam parecer muito legais diante dos apóstolos, então mentiram sobre o valor que receberam para poderem guardar parte dele para si mesmos. E assim, sabe, é claro que eles são desafiados imediatamente. Este é o valor que vocês receberam pela terra? Sim, é. E então tanto Ananias quanto Safira morrem. Então a punição deles por mentir foi pecado, ou a punição por mentir foi morte. Sabe? Bem intenso. Agora, sim, Ananias e Safira eram cristãos? Sim. Será que Ananias e Safira teriam visto algumas bênçãos em suas vidas de Deus? Tenho certeza de que sim. Ananias e Safira amavam a Deus?
Não vou discutir isso. Mas essas realidades não legitimaram o pecado deles. Eles ainda morreram por mentir. Então, isso prova que você pode ser cristão, pode ir à igreja, pode adorar a Deus e ter algumas bênçãos em suas vidas de Deus, mas isso não significa que Ele aprova a forma como você está vivendo sua vida. Então, quando as pessoas raciocinam, bem, elas devem ter a aprovação de Deus porque sentem o arrepio no domingo quando adoram e veem algumas bênçãos em suas vidas. Isso deve significar que Deus aprova a sua homossexualidade. Podemos lembrá-los de forma gentil e amorosa. O amor de Deus por você e Ele mover sua vida não significa que Ele aprova como você está vivendo sua vida. Como sabemos, então, se estamos fazendo a coisa certa ou não? A palavra de Deus nos diz o que Deus aprova, o que Deus aprova. Então, você pode muito bem ter algumas bênçãos em suas vidas porque Deus está te abençoando. Mas isso não significa que Ele aprova. De como você está vivendo sua vida. Essas são duas coisas muito diferentes. Então, certo. E você, Davian? Dê-me outro argumento que é muito popular hoje nesta questão toda. E como podemos meio que raciocinar com as pessoas? Você tem um? Sim. Então, sabe, provavelmente um dos maiores é Deus me fez assim, então deve estar tudo bem. Certo. Certo? Que eu fui criado para ser gay, ou fui criado para ser... Você sabe, atraído pelo mesmo gênero, e portanto, Deus abençoa isso. E por que Ele me criaria assim, e então chamaria isso de Sim, pecado? como se você tivesse nascido assim. Certo. Eu nasci assim. Exatamente. Sim, você foi Nasci criado assim. Então por que seria pecado? E há muitos problemas com esse argumento. Primeiro, sabe, eu acho que a maior questão é que isso não está comprovado. Não há prova. Não houve nenhuma prova concreta de que haja algum tipo de avaliação ou que existam quaisquer, você sabe, indicadores de alguém nascer com uma tendência ou uma atração pelo mesmo sexo. Não há como dizer isso, você sabe, desde o nascimento. E assim, se não for cientificamente comprovado, eu acho que é meio difícil dizer, você sabe, bem, ei, não há prova, não há evidência disso, mas Deus me fez assim. E é como? Fez mesmo. E eu também acho que há uma falha nesse argumento também, porque, sabe, isso abre a porta para tantas coisas, certo? Há tantas atrações não naturais por aí. Pessoas que se sentem atraídas por menores, pessoas que se sentem atraídas por animais, pessoas que são, sabe, quero dizer, a lista poderia continuar indefinidamente. Até mesmo olhando fora da, tipo, ética sexual, certo? Como há coisas que as pessoas meio que argumentam dizendo que, tipo, ei, eu sou assim, é assim que eu fui programado ou como eu fui feito. Mas não nos apressamos em assumir que só porque você nasceu com isso, está tudo bem. Sabe, eu acho que a maioria das pessoas diria que não é aceitável ter envolvimento sexual com um menor ou com um animal, certo? E só porque você se sente assim ou nasceu assim, nas suas palavras, isso desculpa esse tipo de comportamento, certo? E então eu acho que é a mesma coisa com a homossexualidade, certo? Não há base bíblica, não há base científica de que Deus criou alguém para ser atraído homossexualmente e apressar-se com a suposição de que, sabe, eu fui feito assim, então Deus diz que está tudo bem. Acho que isso é totalmente falho. Mas também existe uma diferença entre Deus criou e Deus permitiu. E eu acho que isso é algo com o qual eu pessoalmente tive que lidar, porque eu não acredito que, sabe, pessoalmente, como alguém que é atraído pelo mesmo sexo, eu não acredito que Deus, quando Ele me projetou, Ele disse, tudo bem, e vamos adicionar atração pelo mesmo sexo à mistura. Pessoalmente, acredito que isso veio de, não sei, de algum outro lugar, mas que Deus permitiu isso, e por razões que talvez eu nunca compreenda totalmente. Mas, você sabe, mesmo que Deus seja nosso Criador, há muitas capacidades, tentações, sentimentos que partes de nós Deus não criou. Você sabe, todos nós lutamos com pecados como preconceito, luxúria, raiva, ganância, arrogância e assim por diante. E parecia enorme, certo? Nós o sentimos enormemente, mas não vamos argumentar que Deus criou o preconceito. Gula, raiva, luxúria, certo?
Se Deus é luz e nele não há escuridão, então, certamente, Deus não criou o pecado para lidarmos. Ele veio de nós, certo? E eu acho que a homossexualidade é apenas mais um para adicionar à lista. É apenas o estado do homem pecador. É uma manifestação da natureza pecaminosa encontrando seu caminho nos corações dos homens. E a capacidade de escolha de uma pessoa supera sua genética. Eu amo isso porque, no final das contas, certo? Podemos escolher quem queremos ser, independentemente de nossa genética. Podemos escolher como queremos viver, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. E se um gene gay for provado algum dia, isso não significa necessariamente que um cristão atraído pelo mesmo sexo esteja destinado a ser escravizado, a viver uma vida que aceita e celebra a homossexualidade. Nós temos escolhas. Animais vivem pelo instinto e, você sabe, eles não têm moral. Mas nós temos, nós temos moral. Foi-nos dada a capacidade e a liberdade de escolher com base em onde estão nossas morais, independentemente de nossos sentimentos, independentemente da genética, independentemente de nossas emoções. E você olha para as escrituras, certo? E muitas dessas escrituras que mencionamos antes falam sobre como temos que fazer uma escolha separada dos nossos sentimentos e nossas vidas, certo? Fazemos escolhas baseadas em nossos sentimentos. Mas somos capazes de fazer escolhas opostas ao que nos parece natural e ao que nos parece mais fácil. Isso é o que eu diria, sabe? Em referência a esse argumento que, ei, eu nasci assim, Deus me fez assim, então está tudo bem. Não sei, Mas sim, você sabe, pode ser que as pessoas nasçam assim, tipo, nós não sabemos. Ainda não há um estudo que mostre que isso é uma característica baseada geneticamente. Mas mesmo que seja, sabe, ok, então eu nasci assim. Isso não significa que você possa viver dessa forma se quiser ser um seguidor de Jesus. Todo mundo tem que submeter sua sexualidade a Jesus, então. certo? Ok, você nasceu assim, tudo bem, sabe, a vida é difícil. Então eu sinto muito por isso. Sim. Mas sabe de uma coisa? Você ainda pode escolher viver de maneira diferente. Você não é escravo disso. Então, mas de qualquer forma, espero que o que você ouviu na semana passada, criação da teologia pró-gay, e então alguns dos argumentos que foram apresentados e que discutimos hoje vão esperançosamente ajudar você no seu raciocínio e ao ter esse tipo de conversa com as pessoas que estão envolvidas na sua vida, as pessoas LGBTQ na sua vida, família e amigos. Então, é isso por hoje. Davion, obrigado por se juntar a nós e, sim, ansioso para continuarmos esta conversa. Já é um pouco controversa. Nós recebemos alguns feedbacks de pessoas, nem tudo que vamos dizer aqui será popular com algumas pessoas, mas isso é ok. É uma conversa importante para podermos ter. Definitivamente. Ansioso para a próxima vez. Muito bem. Obrigado, David. Olá, e a todos que estão assistindo ao podcast Strength and Weakness. Obrigado por se juntarem a nós. E voltem. Nós continuaremos percorrendo este caminho que esperamos vocês achem muito, muito útil. Muito obrigado.